Bom, pessoal, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Agora para a nossa aula de encerramento da disciplina Química Geral 2, né? Uma disciplina aí bastante longa, foi uma disciplina de 90 horas, onde foi possível, né, a gente rever vários conceitos aí de Química Geral que vocês viram aí no ensino médio, né? Também viram alguma coisa em Química Geral 1, além de aprofundar alguns outros conceitos. Pois bem, nesta aula de encerramento, né, vamos fazer aí um apanhado do que a gente viu durante o nosso curso. Então nós vimos o modelo da mecânica quântica, vimos também as ligações químicas e a teoria do orbital molecular, vimos soluções, além disso, estequiometria de soluções, né, aplicada à análise química. E além disso, né, vocês novamente, assim como na Química Geral 1, tiveram atividades experimentais, né, nos encontros presenciais aí com os tutores. Bom, mas falando aqui do início da nossa disciplina, nós aprofundamos aí o conceito de teoria atômica que a gente viu na Química Geral 1. A gente viu que há uma relação entre radiação eletromagnética e átomos, né, eles interagem. E aí a gente tem os fenômenos de emissão de luz, a gente pode ver na imagem aí, né, a luz sendo emitida na superfície metálica, né, aquecida. A gente pode observar a emissão de luz. A gente viu também no nosso curso que os elétrons, né, os átomos, podem perder ou ganhar um fóton de energia, né? E esse fóton de energia geralmente é emitido quando um elétron perde, né? Um átomo perde energia e o elétron vai saltar de um nível mais energético para um nível menos energético. A gente viu também que a constante de Planck, né, associou aí a energia, né? A energia está associada a um comprimento de onda, né? Nós vimos tudo isso aí com bastante detalhes. Além disso, o efeito fotoelétrico, que seria a emissão de elétrons numa superfície metálica em que a luz incide, né? Esses fenômenos eles acontecem, né, naturalmente. Né? Então, esses elétrons que estão em volta do núcleo são mantidos por forças de atração. Se a estes for fornecida energia suficiente, eles podem abandonar suas órbitas, não é isso? Temos também os famosos espectros de emissão, que são nada mais é do que a emissão de luz por gases excitados eletronicamente. Nós temos aqui alguns espectros de emissão, né? Por exemplo, o espectro de emissão da luz. A gente pode observar aqui um espectro contínuo. Essa observação aqui foi muito importante aí para explicação, né, do modelo atômico de Bohr. Aqui a gente tem um espectro de emissão de um gás quente, né, de um gás aquecido. A gente já percebe agora que esse espectro não é um espectro contínuo, né? Existem espaços vazios. Essas cores aqui nesse espectro chamaram de raias. Temos uma outra imagem aqui também de um gás frio, né? Onde eu tenho aí, né, um espectro agora de absorção. Um gás, quando está quente, ele pode emitir. Quando ele está frio, nós temos aí um espectro de absorção. Vimos também durante o nosso curso que foi preciso entender o átomo de uma maneira diferente para explicar as observações experimentais da época. Por exemplo, o modelo atômico de Rutherford ele não conseguiu explicar se os elétrons, né, ao redor do átomo estavam, né, parados ou estavam em movimento. Isso contrariava as leis da física vigente. Então Bohr começou a resolver esse problema quando ele anunciou os postulados que ficaram conhecidos como o postulado de Bohr, que são os postulados da estabilidade, postulados dos estados estacionários e os postulados de frequência e onda emitida. Com relação à estabilidade, Bohr postula que os elétrons só podem girar em torno do núcleo em determinadas órbitas. Olha só, ou seja, existe uma órbita estável. E dentro dessa órbita não vai existir nem absorção, nem emissão. Com relação aos estados estacionários,
são aqueles permitidos pelo número quântico principal, né, aqueles que dependem de n, e os postulados de frequência e onda emitida. A gente já viu anteriormente que quando um elétron salta para um nível mais baixo de energia, ocorre a emissão de um fóton de energia. Ao passo que ele salta para um nível de energia mais alto, significa que houve a absorção de um fóton de energia. Então, esses postulados de Bohr foram muito importantes aí para esses conceitos atuais de átomo. Essa imagem mostra um elétron indo do nível menos energético para um nível mais energético. E aqui o contrário, saltando do nível menos energético para um mais energético. Então a gente tem aqui perda, né, e ganho de energia, desse fóton de energia, certo? Bom, aí ainda falando da mecânica quântica, né, a gente em 1926 Schrödinger propôs uma equação que contém os termos de onda e partícula, né, que foi falado lá atrás por de Broglie. O de Broglie relatou a natureza dual da matéria. A grande contribuição do de Broglie para o modelo atômico atual foi exatamente essa, né? Ele pegou as leis da física newtoniana, de Isaac Newton, juntou com as leis da física quântica numa equação só e chamou de natureza dual da matéria, ou seja, o átomo como onda e partícula. E aí, a partir daí, o Schrödinger propôs uma equação que contém esses termos, né, de partícula-onda. E a função de onda, psi, né, vai fornecer o contorno do orbital eletrônico. A gente viu que esse contorno ele pode ser esférico, ele pode ser helicoidal ou um duplo ovoide. E o quadrado dessa função de onda fornece a probabilidade de se encontrar um elétron. Quando a gente fala em probabilidade, vocês não podem esquecer que nós somos regidos pelo princípio da incerteza de Heisenberg. O que diz o princípio da certeza de Heisenberg? Que existe uma região no espaço onde há a máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Mas a gente não pode ter essa certeza que o elétron está realmente ali. A gente não consegue medir ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Então essas equações, gente, nos ajudaram bastante, né, na questão de observar o formato das orbitais. E como eu falei anteriormente, né, como a gente não pode saber exatamente onde está o elétron ao redor do átomo, porque nós somos regidos por probabilidade, mas os números quânticos, né, que são resultado de equações muito complexas, nos mostram, quando a gente revela aí os números quânticos, os 4 números quânticos, a gente tem basicamente, né, pode imaginar aonde é que está esse elétron. A gente tem uma ideia de onde ele pode estar ao redor do átomo, mas a gente não pode afirmar que ele está realmente ali. Então nós temos o número quântico principal, que vai indicar, né, em qual camada eletrônica está o elétron. A gente tem o número quântico secundário ou azimutal, que esse número quântico varia de n-1, né, onde n é o número quântico principal. Ele vai nos dar a forma desse orbital, né, se o elétron está numa orbital S, numa orbital P, numa orbital D ou numa orbital F. E o número quântico magnético, né, que vai esse número quântico está associado com o valor de L, né, que é o número quântico secundário ou azimutal, e ele vai me dizer, né, a orientação, né, do orbital no espaço, né, onde que está, né, como é que está orientado esse orbital com relação ao espaço. E aí temos também, né, o número quântico spin, que vai me dizer se o elétron está girando no sentido horário ou se o elétron está girando no sentido anti-horário. Pois bem, gente, a nossa unidade 1, ela se propôs a gente entender com um pouco mais de profundidade a teoria atômica atual. Passando adiante no nosso curso, nós começamos a falar de ligações químicas. É importante agora, como a gente aprofundou um pouco os estudos sobre ligações químicas, entender a teoria do octeto, né, a famosa teoria do octeto, apenas como um guia. Talvez didaticamente, né, seja interessante a gente começar uma aula de ligações químicas a partir da teoria do octeto, mas a gente precisa ter cuidado, né, com a teoria do octeto, porque assim, a gente tem várias exceções a essa regra do octeto. E a gente também pôde observar
que na verdade, por exemplo, nas ligações iônicas, o que vai estabilizar um composto não é a formação do octeto, e sim a formação, né, do retículo cristalino. Né? É a rede cristalina formada que estabiliza um composto iônico. Então, assim, entendo a teoria do octeto como algo didático, inicial, mas que não serve para realmente explicar a questão das ligações químicas, tá joia? Vimos também, né, que nós temos 3 tipos de ligação. Nós temos a ligação iônica, né? A ligação iônica vai ocorrer basicamente entre um metal e um ametal, ou seja, elementos muito eletropositivos, né, interagindo com elementos eletronegativos. Então a gente pode observar aqui a rede cristalina do sal de cozinha, que é o NaCl, e essa rede cristalina aqui é bem característica de compostos iônicos, né? Por isso que os compostos iônicos possuem altos pontos de fusão, altos pontos de ebulição, devido a esses átomos estarem muito compactados. Romper essas forças aí eletrostáticas, né? Já que há uma atração eletrostática entre os íons sódio e os íons cloro, já que há essa atração eletrostática, é difícil dessa atração ser rompida. Por isso, os compostos iônicos possuem altos pontos de fusão, alto ponto de ebulição, são solúveis em água, né? Porque a gente está vendo que a gente tem ligações muito polarizadas, né? Como a água é uma molécula polar, né? A gente entende que na química, né, semelhante dissolve semelhante. Então, os compostos iônicos, em sua grande maioria, são solúveis em água. Bom, só para endossar o que eu falei sobre a teoria do octeto, por exemplo, a formação do octeto, né, ou seja, do sódio mais e do cloreto, Cl-, a partir dos átomos de sódio e de cloro no estado gasoso, é endotérmica. Olha só, gente. Endotérmica, ou seja, aumenta a energia interna, né? Ou seja, então não é a formação do octeto que vai estabilizar o átomo, porque na formação do sódio, né, é exotérmica. Vamos analisar que as energias envolvidas na formação do retículo cristalino, ΔH, né, vocês vão ver isso aqui lá em fisicoquímica, né, eu estou mostrando aqui que quando eu tenho um ΔH negativo, a gente tem uma liberação de energia, ou seja, uma maior estabilidade do composto formado. Então, por esse valor de ΔH aqui, a gente observa que a formação do retículo cristalino é que realmente, né, estabiliza um composto iônico, e não a formação do octeto, já que a formação tanto do íon sódio quanto do íon cloreto, ela é endotérmica. E aí existem essas energias envolvidas na formação da ligação iônica. Essas energias basicamente vão depender da carga dos íons, além do tamanho deles e do diâmetro entre esses núcleos, né? Entre os centros, né? entre esses núcleos. Então, essas energias, né, que a gente chama de energia de rede, são energias necessárias para separar completamente o mol de um composto iônico em íons gasosos. A gente pode calcular essas energias de rede, elas são calculadas para os compostos iônicos, né? Lá no trabalho, lá no material de vocês, na unidade 2, coloquei lá uma tabelinha ali com os valores de energia de ligação de vários compostos iônicos. Dá uma olhadinha lá que vocês vão encontrar essas energias aí, tá joia? Bom, mas aí, ainda falando dessa energia de rede, a gente pode observar que ela vai aumentar à medida que as cargas dos íons aumentam, né? Se essas cargas aumentarem, né? Não é isso? A energia tende a aumentar. E a distância entre os íons, né? Se a distância for menor, o que vai acontecer? A energia tende também a ser maior, certo? Então a gente pode prever aí essas energias, calcular essas energias para os compostos iônicos. Bom, já a ligação covalente, né, ela se dá necessariamente pelo compartilhamento de elétrons, né? Agora, a ligação covalente ela é formada a partir de ametais, né? São átomos que querem perder elétrons. E também ocorre entre ametais e o átomo de hidrogênio ou entre átomos de hidrogênio. Então, numa ligação covalente, essa figura A aqui ela é bastante emblemática. Os átomos vão se
vão se ligar a partir de uma ligação química covalente. E essa ligação formada, ela resulta, gente, de algumas forças que podem ser atrativas ou repulsivas. Como que essas ligações são atrativas? Sim, o núcleo de um átomo atraindo a nuvem eletrônica de um outro átomo. Quando é que essas forças são repulsivas? Quando as duas nuvens eletrônicas dos átomos que estão se ligando vão se repelir. E também quando eu tenho a repulsão dos dois núcleos, né? Dos átomos que estão se ligando. Vai chegar um momento que esses núcleos vão se aproximando e essa força de repulsão vai aumentando entre os núcleos e vai chegar numa posição ideal, onde essa energia, né, essa repulsão é a menor possível. Então, o certo é que uma média entre essas forças aqui é que vai resultar efetivamente, aqui na figura B, numa ligação química covalente, né, que eu repito, né, formada a partir do compartilhamento de elétrons. Bom, foi necessário também a gente entender, né, as estruturas de Lewis, que são as estruturas que mostram os elétrons na última camada. Aqui eu tenho um átomo de cloro se ligando com outro átomo de cloro. Aqui fica bem evidente, né, esse compartilhamento. Né? O cloro é um ametal, está lá na família 7A. Então, os ametais podem fazer ligações covalentes, ou seja, podem compartilhar elétrons. E as estruturas de Lewis mostram os elétrons da última camada. Bom, mas didaticamente a gente costuma representar esse par de elétrons aqui por um tracinho. O tracinho aqui, essa linha, né, representa uma ligação covalente formada. Então, no átomo, na molécula do gás cloro eu tenho uma ligação, assim como na molécula do fluoreto de hidrogênio eu também tenho uma. Na molécula da água eu tenho duas, né? Na molécula da amônia eu tenho 3 ligações e na molécula do metano eu tenho 4 ligações, certo? Bom, nessa ligação covalente podemos ter ligações simples, né? Que são ligações aqui entre os átomos de hidrogênio. Podemos ter 2 compartilhamentos, né? Então assim a gente tem ligação dupla. Podemos também ter 3 compartilhamentos, que a gente chama aí de ligação tripla. Bom, e em geral, como eu falo aí no slide, a distância entre os átomos ligados diminui à medida que os pares de elétrons compartilhados aumentam. Claro, se eu tenho mais pares de elétrons compartilhados, a distância entre os átomos tende a diminuir. Eles estão mais associados, estão mais próximos, estão mais juntos. Bom, é importante a gente entender, a gente viu também lá na nossa unidade 2 que na verdade, existem compostos que têm caráter iônico e caráter covalente. Por exemplo, uma ligação entre o lítio e o flúor é uma ligação onde há uma diferença grande de eletronegatividade. Então, dizemos que essa ligação aqui é uma ligação iônica. Quando eu tenho aqui a diferença de eletronegatividade próxima de zero, dizemos que essa ligação é uma ligação covalente apolar, não formam polos. E quando eu tenho uma ligação covalente polar, é uma ligação onde a diferença de eletronegatividade é até 1,9. Então, assim, isso aqui é estimado para a gente saber se aquela ligação é uma ligação, primeiro, covalente ou iônica. Se for covalente, se essa ligação é covalente apolar ou se é uma ligação covalente polar. Tá joia? Por que a gente tem que entender a polaridade de uma ligação? Por quê? Porque a gente vai ver mais na frente que a geometria da molécula vai depender tanto da polaridade da ligação quanto dessas repulsões entre as nuvens eletrônicas dos átomos que estão se ligando. E como eu falei para vocês, só reforçando, nós temos várias exceções à regra do octeto. A gente tem moléculas com número menor de elétrons, número ímpar de elétrons. Temos também moléculas que têm mais de 8 elétrons na última camada, ou seja, a expansão do octeto. Então, a gente pode até dizer que tem mais exceções à regra do octeto do que a própria regra, né? Então, assim, fica difícil entender, né, como eu falei anteriormente, ligações químicas a partir da regra do octeto. Bom, aí como eu estava falando para vocês, né, a geometria em torno, né,
de moléculas vai depender da repulsão, né, existente, né, aquelas forças de atração e repulsão que eu mostrei inicialmente, né, isso, e da polaridade, né, entre os átomos que estão se ligando. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nesse caso aqui onde eu tenho um átomo, né, se ligando aqui com dois domínios de elétrons, esse arranjo vai ser sempre um arranjo linear, e o ângulo previsto para um arranjo linear é de 180 graus. Quando eu tenho número de domínios de elétrons, 3 pares de elétrons, agora eu tenho um arranjo trigonal plano, não é isso? Se eu tiver 4 domínios, esse arranjo deixa de ser plano, passa a ser tetaédrico, e assim a gente tem a bipirâmide trigonal, octaédrico, enfim. Então, assim, a geometria vai depender desses pares de elétrons aí, desses pares de elétrons que estão ao redor do átomo central. Então, a gente tem aí algumas geometrias possíveis, como, por exemplo, a linear, a trigonal planar, tenho a geometria angular, que no caso, como exemplo aqui, o NO2. Eu tenho um arranjo tetaédrico, dentro desse arranjo tetaédrico eu posso ter a geometria tetaédrica, a piramidal trigonal, posso ter angular. Isso vai depender de pares de elétrons que estão ou não ligados. E finalmente falando das ligações metálicas, são ligações que ocorrem entre metais, né? E aí, como os metais são muito eletropositivos, esses elétrons podem ser atraídos pela nuvem, pelo núcleo de um outro átomo. E aí, tanto é que a gente entende a ligação representativa, uma ligação metálica, como se fosse um modelo de um mar de elétrons. Aqui em inglês, Sea of Valence Electrons, significa esse modelo aqui do mar de elétrons que forma a ligação metálica, ou seja, o núcleo de um átomo atraindo elétrons de um outro átomo. Aí nisso essa ligação vai se compactando e vai formando a estrutura de um metal. E os compostos metálicos a gente já viu, né? Possui também altos pontos de fusão, altos pontos de ebulição, porque agora aqui eu tenho atrações eletrostáticas bem fortes. Isso vai resultar lá em propriedades físicas, né? Como ponto de ebulição e ponto de fusão alto. Bom, e para fechar esse assunto de ligações químicas, a gente falou, né, sobre o conceito mais moderno, né, sobre o entendimento de ligações químicas, que é a teoria do orbital molecular. Então, o orbital molecular, a gente entende, desde lá da teoria atômica, que cada um pode ter no máximo 2 elétrons, né, e esses 2 elétrons têm que ter necessariamente spins opostos. A gente viu também que dentro das orbitais as energias são definidas. Lá na unidade 1, a gente viu um dos postulados de Bohr, isso? Podem ser visualizados com diagramas de contorno, a gente pode mostrar diagramas, né, que a gente consegue visualizar essas energias, né, e estão, gente, associados com uma molécula como um todo, certo? Por exemplo, a molécula do hidrogênio, né, 2 orbitais atômicos vão se superpor, formando 2 orbitais moleculares. Eu tenho essa imagem aqui para vocês, ó. 2 orbitais atômicos, né, formando orbitais moleculares, né? Então, esses orbitais moleculares aqui vão formar a molécula do H2. Falando desse diagrama de energia, estou mostrando aqui o diagrama de energia do gás oxigênio, né, O2. Primeiro, existem orbitais que a gente chama de orbitais ligantes, né, que são os orbitais de menor energia. São os orbitais de menor energia. Tem aqui ligação sigma ligante, né? E temos os orbitais antiligantes, que é representado por um asterisco, né? Então aqui eu tenho um orbital antiligante sigma. Aqui eu tenho orbitais antiligantes do tipo π, não é isso? Então, gente, pela teoria da ligação covalente, não era de se esperar, por exemplo, que o gás oxigênio possuísse paramagnetismo. Lembrando o que é paramagnetismo? Quando um átomo tem elétrons, né, desemparelhados. E o oxigênio, a partir da teoria da ligação covalente, não possui elétrons desemparelhados. Então a gente não consegue prever
paramagnetismo do gás oxigênio. Mas quando a gente olha o diagrama de energia para a formação da molécula do O2, né? Então a gente observa que a gente tem dois elétrons que estão numa orbital antiligante π estrela, e esses elétrons desemparelhados aqui serão os elétrons responsáveis pelo paramagnetismo do gás oxigênio. Então, gente, a teoria do orbital molecular, ela complementa algumas anomalias que as ligações, tanto iônicas quanto covalentes, não conseguem ajustar, não conseguem explicar, certo? Mostrando aqui o diagrama de energia para o O2, né? A gente observa aqui os pares de elétrons emparelhados, a gente pode calcular também a ordem da ligação, né? Então, a ordem de ligação tem uma formulazinha, né? Que é meio, que multiplica o somatório das orbitais que estão ligando e não ligando. E aí a gente tem aí um resultado. Então, na verdade, a ordem de ligação é 2, é uma dupla ligação. Então, a gente já sabe que o gás o oxigênio, eles se ligam, né? Os átomos de oxigênio vão se ligar uns com os outros através de uma dupla ligação. Beleza. Então, a teoria do orbital molecular, gente, ela é mais profunda exatamente por isso, porque além dela não anular a teoria da ligação covalente, nem a teoria da ligação iônica, ela ajusta o que a ligação covalente e a ligação iônica não consegue explicar. Tá joia? Então, esse foi o grande ganho que a gente teve aí na nossa disciplina com relação a ligações químicas. Depois estudamos as soluções, nós vimos a definição, que para ter uma solução precisa ter soluto, precisa ter solvente, não é isso? Nós classificamos as soluções, a gente viu como é que elas são classificadas, não é isso? Vimos também que há uma relação entre temperatura, né, e solubilidade, ou seja, existem soluções onde eu aumentando a temperatura eu facilito a dissolução, né? E tem outras soluções onde o aumento na temperatura dificulta a solubilização desse soluto no solvente, né? E aí essas soluções elas podem ser, né, quanto ao coeficiente de solubilidade, elas podem ser insaturadas, saturadas ou supersaturadas, né? Está lá no material lá de vocês, na unidade 3. Vimos também que é necessário a gente expressar a concentração. Esse slide ele é muito interessante, né? Que mostra que a gente pode expressar soluções a partir de massa, massa de solvente, massa de soluto, né? E também podemos expressar em quantidade de matéria. É isso, onde a gente tem aí a molaridade ou a molaridade ou concentração molar, concentração em mol por litro. Então a gente pode expressar as concentrações. Aqui são unidades químicas, que essa linguagem aqui dessas expressões em quantidade de matéria dissoluto são linguagens que envolvem massa molar. A gente viu lá que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Então a gente precisa trazer para laboratório. E aí no laboratório a gente precisa de medidas que sejam palpáveis, que eu possa levar para uma balança, por exemplo. Então dentro do laboratório a gente trabalha, né? O trabalho prático de um químico dentro do laboratório é expressar concentrações, produzir soluções com concentrações específicas, né, para determinado fim. E aí nós temos toda uma estequiometria dessas soluções aplicadas à análise química. Então a gente tem aqui unidades laboratoriais, né, que a gente vai usar grama, as unidades químicas que envolvem mol, né, que envolvem quantidade de matéria. Então a gente precisa ajustar os coeficientes estequiométricos. E, por exemplo, a gente pode, né, nas unidades laboratoriais usar concentração comum, densidade, né, título em massa, título em volume. E essas unidades laboratoriais, as mais comuns, molaridade e molar, concentração molar, molaridade. Tá? E molalidade. Não confundam. Vimos também que a gente pode, a partir de uma solução, né, titular, né, descobrir a concentração, né, de uma solução desconhecida, né, de concentração desconhecida. A gente faz o uso de indicadores ácido-base. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem aqui uma solução, né, que a gente chama de solução padrão.
e a gente começa a titular uma solução aqui ácida, né, com uma base. A gente sabe que há uma reação de neutralização quando reage um ácido com uma base, e a partir do volume utilizado para neutralizar a acidez dessa solução, a gente pode efetuar cálculos, né, e indicar a concentração dessa solução que a gente está titulando. Olha que legal! Então isso se chama titulação. E aí, experimentalmente, né, a gente fez aí titulações, né, na unidade experimental, que foi a unidade 5. A gente viu como é que é essa titulação. Como eu mostrei para vocês, a gente faz o uso de indicadores para indicar em que momento a titulação cessa, né? Geralmente ela vai ocorrer com uma mudança drástica de cor. Isso. Olha só. Que legal, tenho aqui um indicador de fenolftaleína, uma solução rosa, e quando atinge, né, o ponto final, a solução, né, vai permanecer agora incolor. Então dizemos que ocorreu a viragem do indicador, e nesse momento a titulação se encerra e a gente pode efetuar os cálculos. Bom, existem vários tipos de titulação aplicados à análise química. Por exemplo, nós temos titulações volumétricas, foi o que eu falei agora, envolve medida de volume de uma solução de concentração conhecida, necessária para reagir com um analito, né, de uma solução desconhecida. Temos a gravimétrica, né, que diferente da volumetria, no fato que a massa do reagente é medida em vez do volume, né, em vez de volume é massa. A colométrica, medida da corrente elétrica para quantificar o analito, a gente pode quantificar a partir de corrente elétrica. Espectrofotométrica, medida da variação de cor de uma espécie contida no titulado que absorva na região do UV visível para determinação quantitativa. Então, assim, alguns tipos de titulação, né? Nessa disciplina era para a gente entender que a gente pode fazer esses procedimentos. Vocês vão ver aí nas próximas disciplinas que vão tratar só disso, que é a chamada química analítica. Vocês vão ver, inclusive, a química analítica quantitativa, né, e a química analítica qualitativa. Então, vocês vão ver esses conteúdos aí, todas essas titulações, numa disciplina específica no decorrer do curso. E aí, finalmente, a gente teve a unidade 5 com aulas práticas, né? Nessas aulas práticas a gente aprendeu a preparar uma solução, a gente padronizou uma solução e titulou. Ou seja, a gente fez, né, um trabalho aí de um químico dentro de uma empresa. O trabalho do químico dentro de uma empresa perpassa por isso, né? Preparar, padronizar e titular uma solução, certo? Sendo assim, gente, eu me despeço por aqui da disciplina, né? Foi um prazer enorme estar com vocês. Continuem aí os seus estudos, continuem com essa motivação. Espero que a disciplina Química Geral 1, assim como Química Geral 2, que foi ministrada por mim, tenha ajudado a vocês a entender esses conceitos iniciais, porque a partir de agora, no curso de vocês, é que vocês vão aprofundar, né, nas áreas específicas da química. Vão vir as químicas orgânicas, as químicas inorgânicas, as fisicoquímicas, as químicas analíticas. Então vocês vão precisar desses conceitos aí, que a gente viu aí nessas 180 horas juntos. Quando eu falo em 180 horas, eu estou me referindo à Química Geral 1 e à Química Geral 2. Foi um prazer enorme estar com você nessas duas disciplinas. Eu me despeço por aqui deixando um grande abraço. Bons estudos e até nosso próximo encontro. Grande abraço.